Bom dia a todos bem-vindos à casa de Oswaldo Cruz, nessa manhã bonita de domingo, em que teremos a nossa irmã Eni, falando sobre a parábola do servo vigilante, e ela mesma vai ler uma página inicial para nós. Bom dia a todos. A página do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, Emmanuel, né? É a lição 165, intitulado Falsos Discursos. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo, e quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal explicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outras em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível, por agora, computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate precioso. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito da sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho ao ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Obrigado, Eni. Vamos então elevar nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, sentindo a sua presença em todos os lados, dentro de nós. Possamos mentalizar também nossos mentores, que tanto nos ajudam e nos querem bem. E nessa manhã de domingo, possamos aqui nos recarregar das melhores energias para todo o resto da semana. Possamos ter uma manhã abençoada, com conhecimentos que irão com certeza nos ajudar a nos melhorar, a alavancar a nossa existência. Que possamos estar conectados a essa palestra, com a atenção toda voltada aos seus ensinamentos, deixando nossos problemas externos por esse momento descansar, para que possamos voltar a eles depois revitalizados. Que estejamos firmes no propósito que aqui viemos buscar, pedindo também para todos que não puderam comparecer, aqueles que irão assistir de casa a palestra pela internet, que todos estejam nessa sintonia e recebam dessa casa e da espiritualidade todas as suas necessidades. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje então, Eni Sattler falará para nós sobre a parábola do servo vigilante, que faz parte do sermão profético. Já passo a palavra para ela. Boa palestra. Bom dia a todos. Que nós possamos
permitir que a paz do nosso Mestre Jesus nos nossos corações e permaneçam também conosco, né? Nós vamos dar seguimento ao sermão profético. Hoje nós vamos falar da parábola do servo vigilante, ou também, como é conhecida, a parábola do bom e do mau servo, ou ainda como a parábola do mordomo. É tudo a mesma coisa. Nesse slide eu deixo aqui as principais fontes bibliográficas que eu me utilizei para fazer esse estudo, essa nossa conversa da manhã. E outras fontes bibliográficas vocês vão vendo que eu vou colocando sempre nos slides, porque é de suma importância a gente informar para vocês de onde foi que a gente tirou aquilo que a gente está falando, ok? Muito bem. Nós estamos estudando já, falando, enfim, extraindo os ensinamentos do sermão profético já tem algum tempo. E hoje a gente já está bem avançado, já está quase terminando. A gente já está ali no quarto item, parábola do servo vigilante ou do mordomo. Nós trouxemos as colocações didáticas tanto do Novo Testamento, do Haroldo Dutra, quanto da Bíblia de Jerusalém. A disposição dos temas ela é dividida de forma diferente do Novo Testamento, da tradução Haroldo Dutra e da Bíblia de Jerusalém. Porém, o conteúdo é o mesmo, é só a forma de estudar, de dividir os assuntos que é diferente. Então, eu trouxe os dois quadros para vocês poderem verificar e vocês vão ver que é a mesma coisa. O sermão profético, ele é muito importante. Foi o penúltimo sermão proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O sermão da montanha, que nós já tivemos oportunidade de conversarmos aqui, fizemos ele 3 anos e meio, ele é extenso, ele é profundo. Lá no sermão da montanha, contém todos os ensinamentos morais necessários para a salvação da humanidade. Isso foi dito até por Gandhi, que não era cristão, era hinduísta. Ele disse que se todos os ensinamentos que guardam ensinos morais da humanidade se perdessem e ficassem tão somente para nós, o sermão da montanha, a humanidade estaria salva. Portanto, o sermão da montanha, ele traz como informação principal a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Isso é muito importante a gente refletir, é muito importante a gente não esquecer isso, porque se esse sermão tem essa finalidade de mostrar a implantação do reino de Deus aqui na Terra, isso nos mostra, entre tantas reflexões que poderíamos fazer, mas uma dessas reflexões é mostrar para nós que nós podemos ser felizes aqui na Terra. Porque há muitas pessoas que acreditam que é impossível ser feliz aqui na Terra. Que só vai ser feliz o dia que for para o mundo espiritual. Não é verdade. Esse sermão da montanha, ele tem todos os ensinamentos necessários para nós implantarmos essa felicidade, essa paz, esse amor, essa fraternidade que todos nós desejamos viver, desejamos ter no nosso contexto de vida. E lá, então, tem todo o roteiro necessário para nós aprendermos, para nos direcionar. E nós sabemos que Jesus, ele é um modelo e guia da humanidade, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos. É o espírito mais evoluído que esteve aqui entre nós, encarnado. Então lá tem todos os ensinamentos necessários para a transformação moral do homem e para a implantação da felicidade, da paz aqui no nosso planeta Terra. Já o sermão profético, que também foi proferido no monte, só que foi no Monte das Oliveiras, proferidos por Jesus, foi um dos penúltimos sermões dele. Ele vai trazer todas as consequências, todas as coisas que iriam acontecer
após a desencarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas que iriam acontecer com a humanidade, logo após a sua desencarnação e futuramente. No sermão profético, lá ele vai estar falando sobre essa transição que tanta gente está falando, que o planeta Terra está passando, que é a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. É lá no sermão profético que nosso Senhor Jesus Cristo deixa tudo o que irá acontecer aqui conosco. Deixa um alerta para a humanidade terrestre. Mas veja bem, é um alerta, não significa que as coisas que iriam acontecer futuramente, nós não teríamos nenhuma forma de modificar. É isso que nós precisamos entender. O sermão profético é um alerta para as coisas que iriam acontecer futuramente. Mas que para nós que acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, nós temos todo para fazermos essa transformação, para melhorar esse momento de transição. E essa chave, essa transformação, essa forma de mudar tudo, está lá, ele já deixou no Sermão da Montanha. As formas, a conduta moral para nós transformarmos tudo de ruim que está acontecendo ao nosso redor. Então, o sermão profético, ele vai estar falando sobre esses momentos que nós estamos vivendo. O alerta é um alerta para essa transição, para esse momento de dificuldade que todos nós estamos vivendo. Didaticamente, profético, está falhando, né? Didaticamente, o sermão profético ele pode ser dividido em duas etapas. Um é um período de sofrimento, chamado de transição, o que é natural, porque toda modificação, toda transformação da humanidade, houve um período de sofrimento. Por quê? Porque o homem tende ainda, pela sua teimosia, pela sua imperfeição, ele tende a fazer ainda que os conceitos antigos prevaleçam e não os conceitos atuais, a mudança, a transformação. O homem tem uma resistência muito grande a se transformar moralmente. Então é claro que essa transformação, ela vai ser dolorosa, como foi dolorosa a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que também veio trazer novos conhecimentos e que também foi um período de sofrimento, principalmente para ele. Porque nós também resistimos àquela transformação. Nós resistimos também ainda a transformar, a deixarmos de sermos orgulhosos e egoístas e a passarmos a amar o próximo, enxergando o próximo como nosso irmão. Então Jesus já teve aquela dificuldade naquele tempo. E agora, é claro que também, novamente, ainda estamos às voltas com essa questão de amar o próximo. Ainda estamos às voltas. Então é claro que esse período vai ser um período também de sofrimento, principalmente para aqueles que estão dispostos a fazer essa transformação, a viver essa transformação, vai sofrer de alguma maneira uma certa perseguição, uma certa indiferença por parte daqueles que não desejam a transformação para melhor de uma sociedade, de um planeta. Então isso também é um alerta para nós que estamos tentando nos modificar, que estamos tentando ser pessoas melhores, mais moralizadas, mais conscientes, mais fraternas. É um alerta para nós entendermos que não é fácil viver isso. É uma dificuldade. Porém, é possível viver isso. Ao mesmo tempo que Jesus diz que é sofrido, ao mesmo tempo ele também mostra que isso é muito bom para todos nós, se nós conseguirmos manter a nossa conduta de cristão dentro da sociedade. Vai ser difícil, vai ser sofrido? Sim, mas quanto que nós vamos ganhar em função disso tudo, em matéria de evolução espiritual? E o outro período é um período de paz, conhecido como regeneração. É quando esse reino, né, essa transformação já foi feita, e aí oficialmente nós vamos ver, claramente nós vamos ver que o planeta já é um planeta de regeneração.
Então, para nós ingressarmos num planeta de regeneração, nós vamos precisar fazermos transformações morais. Porque conforme está no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os mundos, eles sobem na hierarquia, ou seja, eles se transformam, né? Eles deixam de uma categoria, passam de uma categoria para outra categoria, de acordo com a evolução moral de quem? Dos espíritos que aqui habitam. Então, se é de acordo com a transformação, com a evolução moral dos espíritos que aqui habitam, já é uma outra alerta para nós. Para nós ingressarmos nesse mundo de regeneração, nós vamos ter que fazer a nossa transformação moral. Nós vamos ter que nos transformar para espíritos melhores. Se o planeta de provas e expiações, uma característica dele, como está nesse capítulo número 3, é a predominância do mal, e nós já sabemos que no planeta de regeneração começa a predominar o bem e passa a ser um planeta que não comporta mais expiações, só provações, isso já é um alerta que nós precisamos fazer o quê? Aproveitar a convivência entre nós para fazermos os resgates em comum que tivermos com as pessoas que estão ao nosso caminho, porque vai ser um planeta que não vai mais comportar processos expiatórios. E se vai ser um planeta em que vai começar a predominar o bem, o que nós precisamos trabalhar dentro de nós? O homem de bem. Então, é uma outra reflexão para nós. Se nós queremos ingressar nesse planeta, esse trabalho é de cada um de nós. Eu não posso fazer esse trabalho para vocês, nem vocês podem fazer esse trabalho para mim. Nós podemos nos ajudar, isso sim. Mas a solução, essa transformação, está dentro de cada um. Só cada um poderá fazer por si só. Eu não posso fazer pelo outro. Então, esse é mais um alerta para nós que somos espíritas. Porque nós temos muitas informações. Nós temos uma bússola muito segura. Um roteiro muito seguro. Nosso caminho está bem claro a seguir. A transformação precisa ocorrer. Precisamos nos amar mais. Precisamos verdadeiramente enxergar o próximo como nosso irmão. Mais do que nunca agora nós estamos dentro desse contexto social. Para que nós possamos alcançar essa segunda fase desse sermão profético, dessa profecia de nosso Senhor Jesus Cristo. Um período de paz, conhecido como mundo de regeneração. Com certeza todos nós, aqui, quem está em casa, quer ingressar nesse planeta. Durante a permanência de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós, mais ou menos, ele proferiu para nós 46 parábolas, mais ou menos. Sendo que 8 delas, ele proferiu à beira do mar da Galileia, também denominado Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Na verdade, não é um mar, é um lago, mas é tão grande que eles chamavam de mar. Então, durante esse processo, esse período de nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou mais ou menos 46 parábolas. Por quê? Porque as parábolas, elas têm um processo pedagógico muito interessante. Com as parábolas, você pode proferir grandes verdades sem ferir as pessoas. Então, isso já é um ensinamento para a gente. Como falar grandes verdades sem ferir as pessoas. Ao mesmo tempo, por ser uma parábola, ela atinge vários níveis de consciência. Então, ela supre muito as deficiências intelectuais das pessoas, porque ela vai atingir vários níveis. Mesmo daqueles que têm pouco conhecimento, ele pode absorver e vai tirar alguma coisa daquela parábola. Ou se ele naquele instante ele não conseguir extrair muita coisa, como ela é uma parábola, ela é de fácil entendimento e de fácil assimilação. Então, você pode levar ela ao longo da sua vida dentro de você, e à medida em que você vai despertando a sua consciência, você vai evoluindo, você vai conseguindo extrair mais coisas dela. Foi um recurso utilizado para Nosso Senhor também, principalmente porque a forma de transmissão de conhecimentos naquela época era oral. Poucas pessoas sabiam ler ou escrever. E o papiro era muito caro, então nem todo mundo tinha dinheiro também para adquirir o papiro.
Então foi uma forma dele imortalizar o seu conhecimento, de fazer com que esse conhecimento pudesse varar os séculos e ficar conosco de uma forma agradável, ficar gravado na nossa consciência, e à medida que nós evoluíssemos, nós poderíamos extrair cada vez mais informações sobre esses conhecimentos deixados. Então foi muito inteligente a forma dele. Vamos lá? Vamos à parábola em si. Peço a vocês que vocês tentem se ater, porque a gente vai montar essa interpretação. Vamos lá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e o separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Interessante que a parábola, ela começa com uma pergunta: quem é o servo? Quem é o servo? E é isso que a gente vai começar a montar. Quem é o servo? Quais são as características? O que eu preciso para ser um servo? Como ser um servo? É isso que nós vamos montar o tempo todo. Porque essa parábola, por Mateus, ela começa com uma pergunta. E a gente vai vendo que ali no versículo 46, ele já diz o quanto que o servo vai ser bem-aventurado. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele diz a característica do servo, porque ele diz: será bem-aventurado se quando o Senhor chegar, esse servo já estiver a trabalho, já estiver fazendo o quê? Servindo. Então, ao mesmo tempo, no versículo 46, que ele diz os benefícios de ser um servo, ao mesmo tempo ele deixa a característica. Ele deixa a característica que aquele que estiver servindo, quando vier, em qualquer momento, em qualquer hora, esse vai ser um bom servo. Mas, no 47, 48, 49 e 50, ele vai falar as características do mau servo. Ou seja, ele mostra para a gente o que é ser um bom servo, e nesses versículos mostra o que é não ser um bom servo. Então ele já deixa bem claro aqui que o mau servo é aquele que vai deixar para fazer a sua transformação, a sua mudança, para servir a Deus, o quê? Bem depois que ele diz: enquanto ele não vem, eu vou fazer outras coisas. Não é isso que está escrito ali? Enquanto ele não vem, eu vou beber, eu vou viver minha vida. Está mostrando aquela pessoa que deixa sempre para depois alguma coisa para fazer. Está procrastinando, né? Deixando para depois. Então ele mostra que a característica do mau servo é aquele que deixa tudo para fazer amanhã, depois. Vai fazendo o quê? Vai empurrando com a barriga, nos dizeres popular, né? Deixa para depois. Depois eu faço. Tem tempo, depois eu faço. E finalmente ele fala no 51 o que vai acontecer com o mau servo. Ele diz que vai destinar toda a parte aos hipócritas. O que ele está dizendo ali? Que o mau servo vai ser desmascarado. Ou seja, ele está falando de uma outra parte, que o mau servo, ele vai acabar, as máscaras dele vão acabar caindo em algum momento. Ok? Ficamos com essa informação inicial. Quem é o servo? A característica de um servo é uma pessoa que está sempre à disposição para servir. Isso já dá uma reflexão para a gente.
estamos sempre à disposição para servir? Deus está conosco 24 horas, não está? Ele é onipresente? Se Ele é onipresente, Ele está sempre presente. Então Ele está sempre comigo 24 horas. Mas, será que eu estou com Deus 24 horas? Essa deveria ser a minha pergunta. Por isso que hoje, quando eu comecei, antes de fazer a palestra, eu disse que, eu não falei que nosso Senhor Jesus Cristo continuasse conosco, não, eu disse que nós pudéssemos abrir o nosso coração para que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo pudesse entrar e ser mantida dentro de nós. Não sei se alguém percebeu isso. Porque a paz de nosso Senhor Jesus Cristo já está entre nós, a paz dele. Aqui, está conosco. Está sempre. Quando eu for para minha casa, ela vai junto. Mas será que eu estou com o meu coração aberto para receber essa paz? Para deixar com que essa paz se instale dentro de mim? Então o servo é aquele que tem que estar à disposição para o serviço. Mas tem que estar por disposição ao serviço quando? Sempre, porque sei lá qual é a hora que vai vir o serviço. Daqui a pouco eu posso sair daqui, ir para casa, sei lá, vou almoçar, e encontrar uma pessoa, um amigo até, no caminho, que está passando por uma dificuldade muito grande. É hora de servir? Mas se meu coração não estiver bem o suficiente? Né? Então essa questão do servir também, ela foi tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamão, porque ninguém pode servir a dois senhores, pode? Lá diz, se você servir a um, você vai desagradar ao outro. Por quê? Porque eles são diferentes. Então, um bom servo é aquele que vai ter que escolher qual é o Senhor que ele quer servir. E nesse capítulo de número 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala, ninguém pode servir a Deus e a Mamão. O que significa mamão? Não é fruta. Mamão são as coisas temporárias, as coisas que a traça e o ferrugem corrompem, não é? Tá? Sim? É a transitoriedade da vida, são os bens materiais. Tudo aqui na Terra passa. A partir do momento em que a gente vem para essa dimensão, que a gente nasce, se fatalmente a gente nasceu, fatalmente vai acontecer o quê? Morrer. Aqui o quê? Transitório. Hoje podemos ter saúde, mas podemos garantir daqui a meia hora teremos saúde? Vocês podem garantir? Não. Não podemos. Aqui tudo é mundo transitório. Aqui é o mundo do transitório. É o mundo das coisas que passam, que vão embora. Mas e Deus? O que representa Deus? Representa o que? Os valores que a traça e o ferrugem não podem corromper, não podem levar, não pode tirar. Representa aquilo que é verdadeiro. Representa também tudo aquilo que cada um de nós pode levar para o mundo espiritual. Porque, por exemplo, você pode levar esse corpo? Não, ele é transitório, ele fatalmente fica. Você pode levar seus títulos? Você pode levar os conhecimentos, os títulos não. Um exemplo clássico é André Luiz. Ele tinha titulação de médico, mas não pôde lá em cima exercer a função. Nem sabemos se as titulações que nós temos aqui hoje, nós vamos poder exercê-la lá em cima, as funções. Porque não sabemos nem se estamos usando essas funções com dignidade aqui na Terra. Então, mostra pra gente que servir, você já vai, para você servir, você tem que escolher quais os valores que são mais importantes na sua vida. Quais são os valores que você elegeu para a sua vida? Aonde você está construindo toda a sua vida? Com qual alicerce que você está colocando a sua casa, a sua vida? É no alicerce
que a areia é a casa construída na areia. Quando vem a chuva, o que acontece com a casa? É levada. Ou você está construindo a sua casa, a sua vida, direcionando a sua vida em cima de valores que a traça e o ferrugem não corrompem, seja, em cima de alicerces eternos. Como nós estamos verdadeiramente nos enxergando? Como espíritos imortais ou com esse corpo? Porque nós somos reencarnacionistas, nós dizemos que somos. Mas nós vivemos, nós temos um planejamento só da nossa vida material, ou nós estamos todos os dias nos direcionando e planejando a nossa vida em cima da nossa vida espiritual? O que vocês pretendem fazer quando vocês desencarnarem? É uma pergunta, só para saber se o nosso planejamento a nível de vida espiritual está sendo construído. O que vocês pretendem fazer? É engraçado que eu encontro espírita que fala assim, eu não quero quando morrer ir para o umbral. Eu falei, qualquer lugar para mim tá bom. Aí todo mundo me olha assim, fala assim, olha, importante para mim é ter um trabalho para realizar. Aonde eu vou realizar esse trabalho, pouco me importa. Porque se eu já puder chegar na espiritualidade e ainda que puder varrer a área externa de qualquer colônia no umbral, eu estou super feliz. Não é? O que é melhor? Chegar na condição de enfermo, estrompiado, ou ser oferecido a você varrer o pátio externo de uma colônia no umbral grosso? Eu quero esse serviço, eu estou pegando. Né? Então não é importante exatamente para onde que você vai. Mas o que você carrega dentro de você para lá? Então isso é planejar a vida espiritual. Não é importante se quando você vai chegar lá em cima, você vai exercer a profissão que você executava aqui. Se puder, melhor ainda. Mas se não puder, varrer o pátio está legal para mim. Está ótimo. Eu vou ficar feliz, vou ficar rindo de orelha a orelha. Porque eu consegui superar um monte de coisa no meu mundo interior. Então, pensar a nível de futuro. E aí a gente já vai vendo que Senhor que a gente está servindo. Então a primeira coisa, para ser um servo, eu preciso saber em que posição eu estou, em qual é o Senhor que eu venho servindo. Qual é o Senhor que eu tenho depositado toda a minha vida. Então, já é a primeira reflexão. Essa característica, porque ele diz que é um servo fiel. O que é fiel? É aquele que tem o quê? Fidelidade àquilo que escolheu. Porque não pode ser assim. Ora eu estou servindo a Mamão, porque não, agora está legal aqui. E daqui a pouco, ora eu estou servindo a Deus. Lembra aquela passagem de Joana de Cusa? O marido dela, que era o intendente? Se quem não lembra, vou só jogar. Tinha a hora que ele jogava de um lado e a hora que jogava do outro. Porque o que interessava para ele eram os interesses, o poder, né? Então, não dá, porque para ser esse servo que está aqui na parábola, que está inserida no sermão profético, você tem que ter fidelidade às suas escolhas. Toda escolha tem preço para pagar? Toda escolha. Se toda escolha tem preço para pagar, por que a gente não opta pela melhor escolha? Então tem que ter fidelidade. Está relacionado à fé. A fé do espírita é uma fé cega ou uma fé raciocinada? Raciocinada. E não é no sentido de racionalizar a fé, mas é no sentido de raciocinada porque nós compreendemos que Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é nosso Pai. É no sentido de que esse Pai é um Pai de misericórdia, é um Pai justo, é um Pai amoroso. É um pai providencial. Ele provê, mas ele não supre. É uma outra coisa. Oh, Senhor, eu quero tanto uma casa. Aí a casa cai lá de cima. Não. Ele vai fazer o quê? Vai te dar meios, não é assim? Para você trabalhar e futuramente conseguir o quê? A casa. Buscai mas buscar requer o quê? Trabalho. Quem busca, trabalha. Quem busca, se movimenta. Quem busca, faz algo. Então, é um pai de providência. Se é um pai de providência, e a providência divina significa a solicitude do pai para com as suas criaturas,
significa que tem problema que eu possa passar que é mais poderoso e mais forte do que Deus pode resolver? Sim ou não? Não. Então, todos os problemas que eu passar, o Pai tem condições de me ajudar? Sim ou não? Sim. Porque a providência divina não é a solicitude do Pai para com as suas criaturas. Então, não há problemas que eu esteja passando aqui agora que Deus não tenha uma solução. Certo? Então, ser fiel, vem de toda essa compreensão e de muito mais. A gente poderia estar falando nisso aqui infinitamente, correto? Vem desta compreensão. Ah, mas por que às vezes eu peço a Deus ajuda o Pai e parece que não vem de lugar nenhum? Por quê? Por quê? Eu faço essa pergunta para vocês. Por quê? Às vezes não tem merecimento, às vezes ele está livrando a gente de uma coisa pior. É verdade, sabe? Porque a gente às vezes pede coisa sem juízo nenhum. Sem juízo nenhum. Eu sempre conto para vocês a história de um amigo que eu tinha que é impaciente, já não contei isso aqui? E que ele disse um dia na rua para mim, nervoso, estava vermelho que nem não sei o quê. Ah, Eni, você fica falando que eu tenho que orar para ter paciência. Quanto mais eu oro para ter paciência, mais gente chata vem ao meu encontro. Eu falei assim, pois é. Ele... Eu falei assim, acho melhor você pensar o que você está pedindo, ele é verdade. Né? Que se você orar para ter paciência, o que ele vai enviar para você? Gente chata para você desenvolver o quê? A paciência. Então a gente às vezes pede as coisas, mas não tem a menor noção do que está pedindo. É como se fizesse assim, Senhor, me dá paciência. Aí ele fizesse assim, pirlim, pim, pim, pronto, paciência. Mas não é isso não. Porque tudo que a gente tem que trabalhar para adquirir. Ele só providencia, dá os meios, mas ele não supre. Então, olha só, o servo que é fiel é aquele que tem toda essa compreensão. E sem contar que a gente falou aqui também que muitas vezes ele não nos atende porque não temos méritos. Nós não acreditamos em lei de ação e reação, lei do karma? Nós já fizemos muitas coisas erradas? É provável. É provável. E tem muitas coisas, às vezes, ainda não deslanchou na nossa vida também, é uma outra possibilidade, porque talvez nós estejamos apenas ainda pagando a conta do jantar. Ou do almoço ainda, né? Então, não sei. E é também um servo com outra característica. Ele é prudente. Prudência é ser cauteloso, é ser ajuizado, é ser sensato. Para a gente ser tudo isso, a gente precisa ser o quê? Uma criatura de reflexão. Nós somos criaturas de reflexão? Ou somos imediatistas? Eu não posso responder isso para vocês. Só vocês. Né? Senhor, eu já pedi 50 vezes. Eu já contei, 50. E o Senhor ainda não me aliviou essa dor de cabeça. Mas não é possível, hein? Não é assim que a gente faz? Então, é uma pessoa de reflexão. O quanto nós temos refletido sobre nosso comportamento diante da vida? Quanto? São Agostinho, todo dia, no final do dia, ele não fazia isso? Fazia uma reflexão. E nós? Estamos fazendo todos os dias as nossas reflexões? Então, o bom servo é aquele que faz uma reflexão de si mesmo. Aliás, reflexão é dobrar-se sobre si mesmo. É um ato de humildade e que visa nós olharmos o nosso umbigo, né? Quando a gente reflete, a gente olha o nosso umbigo. Ou seja, vê o quanto que nós somos orgulhosos e egoístas. Isso é reflexão. Então, uma outra característica desse servo é esse processo de reflexão sobre si mesmo, para avaliar a sua conduta em relação ao próximo. A maioria da humanidade está muito preocupada em modificar o vizinho, não é verdade? E pouquíssimo preocupada em fazer o quê? Em se modificar. E a única coisa que nós podemos fazer é nos modificar. É a única coisa. Porque eu não vim aqui e nem tenho poder de modificar ninguém. E só tem uma pessoa que tem o poder de se modificar. Quem é? Você e ponto final. Vamos lá. E ele disse então, na passagem estava lá dizendo, né, sobre a casa do Pai. A casa. Porque o bom servo é aquele, né, que vai merecer, que está na casa do Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
As moradas são o quê? São os planetas. Ali até botei errado. A nossa morada é o planeta Terra, que é um planeta que ainda é de quê? De provas e expiações. Mas é um planeta que já está caminhando para regeneração. Nada que Jesus disse é por acaso. Lembra? Ontem quem esteve aqui a oportunidade de assistir o seminário que foi maravilhoso, o Jano falou sobre toda vez que Jesus se refere a questões geográficas ou questões assim ligadas, né? A coisas terrenas, que ele está deixando um simbolismo. Então, novamente, ele está mostrando para a gente o quê? Que a nossa casa é uma casa de provas e expiações, mas que esse sermão é profético, está falando que essa casa vai ser arrumada e vai ser modificada. Então, mais uma vez, é um alerta para a gente se modificar e poder ficar aqui. E ele fala do tempo. Mas o tempo, qual é o tempo? O tempo a gente viu que para ser servo tem que estar pronto o quê? Agora, tem que estar pronto o quê? O tempo todo. E uma outra coisa que é muito importante para nós é que nós precisamos viver o momento de agora. Porque por nós termos ainda uma consciência egóica, a consciência egóica joga a gente ou para o passado ou para o futuro. 2 momentos que a gente não pode fazer nada. Por quê? Porque o passado já foi, já passou. E o futuro? Pode ser que eu possa morrer daqui a pouco, é verdade. E o futuro está sendo construído aonde? Agora. Então, qual é o único momento que você tem o poder de mudar tudo na sua vida? Agora. Por isso, o agora precisa ser vivido. Engraçado que ontem falamos de depressão. A pessoa deprimida, ela está no passado. E o ansioso está onde? 2 lugares que a gente não resolve nada. Porque o passado já fez. O momento de mudar todo o passado e construir um futuro maravilhoso é o momento de agora na nossa vida. Então, o bom servo é aquele que está vivendo agora. E o bom servo também é aquele que vai deixando para trás o domínio da consciência egóica. Foi? As informações? Temos mais. Vamos lá. Vamos seguindo o nosso caminho. Agora a gente vai dar uma nova conotação, que a gente já viu quem é o servo, algumas características, que o mau servo é aquele que fica empurrando com a barriga as decisões que ele precisa tomar agora e, ao mesmo tempo, o trabalho que ele precisa fazer agora. É aquela pessoa que é assim, eu tenho que entregar o relatório para o chefe. Amanhã. Aí chega amanhã? Amanhã. O mau servo é esse, que fica empurrando. Mas ele vai ter que entregar o relatório? Vai. Nós vamos ter que dar conta da nossa vida? Vamos. E mais, só tem um probleminha. Vocês nasceram com uma etiqueta com prazo de validade? Eu não sei o dia que eu vou embora. Eu acho que vocês também não, né? Quem aqui tem a etiqueta? Não? Nós não temos uma etiqueta. Vai desencarnar no dia tal, mês tal, do ano tal, na hora tal. Tem? Não. Então, o tempo é agora. Só como eu disse para vocês, nós temos uma consciência que a Joana de Ângeles diz que é uma consciência egóica. É uma consciência que foi muito importante para a gente inicialmente. Porque é uma consciência de comparação. E justamente a gente consegue se individualizar, sair do reino animal para o aminal, porque fizemos comparação. Agora sabemos que eu sou eu e você é você. Que bom, senão não teria individualização. Nós não teríamos nos individualizado. Foi uma consciência muito importante, inicialmente, para todos nós. Porém, ela veio com uma finalidade importante de individualizar o princípio inteligente, mas ela precisa seguir. Vida não precisa de transformação, não precisa crescer, não precisa se transformar. Todos os nossos conhecimentos não precisam ser ampliados e aprofundados. A consciência egóica também, ela precisa seguir em frente. Nós precisamos sair dela e alcançar o ser essencial ou o self. Não podemos achar que ela vai ser para sempre. Nós não falamos em despertamento de consciência? Essa consciência precisa avançar. Precisamos superar a nossa consciência egóica. A psicologia transpessoal diz que ela é uma camada de ignorância que envolve o ser essencial.
E ela é dividida em 2 etapas. No meio ali, vocês estão vendo o branquinho? É o ser essencial, esse aqui, ó. Que somos nós. Nós somos filhos do amor? Somos. Nós temos o potencial do amor dentro de nós. Todo mundo ou só alguns? Todos nós. Mas nós temos essas 2 camadas aí. Uma que ele chama de desamor e negatividade do ego, que é composta, por exemplo, de orgulho, de egoísmo, do ódio, da inveja, da maledicência, da incompreensão, da injustiça. E por que ela é chamada de desamor? É muito fácil. Toda vez que eu me revolto ou que eu sinto raiva, quem é o primeiro a ser atingido por essa raiva, por essa revolta? Eu. E às vezes o outro não é atingido. Vocês já pararam para pensar nisso? Nem sabe. Ou está em outra sintonia e manda aquela energia toda de raiva para ele. Mas ele está vibrando no amor ao próximo. O que vai acontecer quando o meu ódio chegar lá nele? O que vai acontecer? Vai bater e vai voltar para quem? Para o proprietário, que sou eu. Então, para ver como a gente acha que a gente se ama muito. Eu vou me vingar das pessoas. Você vai se vingar de ninguém, amigo. Você vai se vingar de você. Que toda vez que você odiar o outro, o primeiro a ser sujo e atingido por essa carga terrivelmente negativa é você. E muitas vezes isso bate e fica só contigo pela vida fora. Por isso que o amor é a solução de todos os males da humanidade. E a última camada, a que envolve essa, chamada de pseudo-amor ou máscaras. Que são aquelas máscaras que a gente constrói para ninguém ver que a gente tem raiva, ciúme, inveja, né? Então, o que a pessoa vai pensar, né? Eu, de mim, que eu tenho raiva, inveja? O que a gente faz? Coloca as máscaras. Mas o que Jesus fala nessa parábola, no finalzinho? O que vai acontecer com o mau servo? Vocês lembram? Eu falei para vocês ficarem atenados. Ele ia colocar junto com os hipócritas, né? O que ele ia fazer? Tirar as máscaras, mostrar, ô meu filho, olha só. Não diga que você foi um bom servo, olha quem você é na realidade. Então, agora nós vamos caminhar nessa direção. Será que eu tenho máscaras para tirar? Não sei. Eu só sei das minhas. Como eu disse para vocês, a dinâmica do ego é trabalhar com essas 2 questões aí que a gente vai só citar, né? A proteção e a comparação. Nós vivemos de comparação. Isso é muito triste. Foi importante até para a gente se individualizar, como eu disse. Mas essa comparação, ela pode jogar a gente para uma ilusão muito grande. Porque a gente fica assim, o certo e errado. Aí a gente vira juiz. Mas a gente pode ser juiz das pessoas? Não, eu não posso julgar ninguém aqui nesse salão em lugar nenhum. Eu não tenho capacidade para isso. Para eu julgar uma pessoa aqui nessa sala, nesse salão, eu teria que conhecer desde quando ela foi criada por Deus até o momento, tudo que ela vivenciou. Eu não tenho acesso a esse conhecimento. E nem tenho poder para poder digerir, avaliar, analisar tudo isso. Então, essa consciência, ela me joga no processo de juiz, enquanto que apenas nós deveríamos utilizar o nosso processo de julgamento para discernir as coisas e utilizá-las em prol a nós. E também para não sermos coniventes com os erros. Julgar os fatos, mas não os atos. A prostituição é um erro, não é? Mas eu não preciso julgar a prostituta, não é verdade? Apenas julgo que a prostituição é um erro, mas não a prostituta. Eu não tenho direito de julgá-la. Para isso que nós deveríamos usar as nossas comparações. Por isso que eu digo que nós temos que avançar por essa coisa. E essa consciência também me joga para a proteção, que é aquelas máscaras que eu vou colocando, aqueles mecanismos de fuga do ego que eu vou colocando para me sabotar da realidade. A gente se sabota? Sim ou não? E o mau servo, o que ele fazia? Ele se sabotava? Deixa para amanhã, não é assim? Amanhã, quando o Senhor vier, eu começo a trabalhar. Empurrando o quê? Para amanhã, com a barriga, para amanhã, não é verdade? Isso é sabotagem? É. Porque o momento de começar é quando? Agora. É o único momento em que eu tenho todo o poder de fazer transformação na minha vida. E de ajudar para a transformação do planeta. Também isso.
Porque quando a gente deixa de fazer o mal às pessoas, a gente deixa de alimentar o mal. Um exemplo. Quando eu vibro mal, eu estou colocando um tijolinho no umbral ou não? Eu tenho uma amiga que usa muito esse termo. Sim ou não? Né? Já pararam para pensar nisso? Toda vez que a gente vibra raiva, ou vibra revolta e violência, a gente está botando mais um tijolinho nos umbrais. Lembre-se sempre disso. Agora, quando eu vibro amor, paz, fraternidade, o que eu faço? Eu tiro um tijolinho, e aí eu vou desmanchando o umbral. Então é isso que a gente tem que pensar. Cada ato bom nosso, a gente está mudando o mundo também. Porque a gente não está alimentando o mal que há no mundo. Vamos seguir? Nosso mundo tem que seguir. E o ego é movido pelo medo, porque como ele é transitório, ele gera o orgulho, o egoísmo, ele tem muito medo de não ser ninguém, de não ser aceito, de não ser amado, de não possuir mais. Lembra? Ninguém pode servir a dois senhores, os valores transitórios. Esse capítulo também fala dos apegos. Nós temos apegos? Só materiais? Temos apegos emocionais. Um exemplo clássico. Eu não te perdoo mesmo. Isso é um apego. A opinião, né? Você está certa, né? Estou certo, o resto todo mundo está errado. Temos apegos culturais. O próprio preconceito é um apego ideológico. Então ele tem medo de não possuir mais, mas a gente viu que aqui nesse mundo tudo é transitório. Tudo que é meu, não é meu aqui. Só é meu que eu posso levar meu conhecimento, minha consciência, meu amor ou meu ódio. Medo de não ser capaz, medo de não merecer, medo de perder tudo e de deixar de existir. O medo surge porque o ego sabe que as formas com as quais se identifica são transitórias. Então o ego está embasado em valores transitórios. Ninguém pode servir a dois senhores. Seguindo? Vamos para o nosso último momento. Nós nos sabotamos? Vocês responderam que sim. Quanto das nossas mudanças ainda não foram feitas porque a gente está empurrando para amanhã? Quanta coisa. Bonitinho, vocês gostaram do homem ali com serrote? Eu só acho que ele está na ponta errada, não sei. Se ele cortar tudo até o final, não acho que vai ser bom não, viu? Vamos lá. A autossabotagem são comportamentos que nós estamos a deixar para depois e não fazer. Então são comportamentos negativos que nós vamos adotando para não fazermos o que precisamos fazer para ser feliz. Impressionante, né? Como a gente não se gosta. E a gente diz que se gosta. A sabotagem, ela pode ser consciente ou inconsciente. Uma grande maioria inconsciente. Mas aquele que está sempre refletindo, que é o conhece-te a ti mesmo, ele vai ser mais capaz de se livrar dos mecanismos de sabotagem. Por quê? Porque ele está mais com ele mesmo. Então, ele vai ficar mais atento se o que ele está fazendo é para o dele, ou se ele está empurrando coisas que ele precisa fazer para o futuro. Vamos fazer uns testes agora, juntos? Vamos? E no final eu vou fechar com uma historinha. Quando a gente situações importantes, quando a gente foge, a gente está se sabotando ou não? Sim. Você procrastina, ou seja, empurra para amanhã os seus compromissos? Lembra? Amanhã eu faço. Amanhã eu começo a minha reforma íntima. Amanhã. Só que amanhã, não sei se nós vamos estar aqui. É sabotagem? Você se compara com outras pessoas? Fulano de tal é muito melhor do que eu. Né? Muita gente acha isso. Inveja. O nome disso? Mas inveja é admiração disfarçada. Fiquem tranquilos. Né? Inveja. Ah, olha só, o Roberto é muito melhor em certas coisas do que eu. Que bom, eu vou colar no Roberto. Isso ele, sei lá, ele é bom em informática. Eu vou colar nele. Vou colar nele. Eu não sei isso, mas ele vai me ensinar. Eu tenho outras coisas que eu sou boa, eu troco com ele. Para que invejar?
Não tem que invejar, tem que somar. Ao invés de competir, coopera, soma. Ele me ajuda naquilo que eu não sou boa e eu ajudo ele naquilo que eu sou. Olha só que mundo melhor que ia ser, né? Muito melhor. Mas a gente prefere comparar e se destruir. Ensino. Ensino, com muito prazer. Né? Então isso é sabotagem? Isso é você não enxergar o seu real valor. Depois eu vou voltar nesse real valor aqui. Eu não consigo emagrecer. Dia 1º de janeiro eu começo a minha dieta. Já é sabotagem. 1º de janeiro, de ano novo, a gente está comendo aquela comida alhada toda do Natal. Sabotagem. Né? E aí chega 25 de dezembro. Ainda não comecei a minha dieta. Mas agora tem que esperar o Natal passar. As festas de fim de ano. Isso é sabotagem? Começar a emagrecer hoje. Vou conseguir dinheiro suficiente. Eu não tenho dinheiro para nada. Se alguém tiver dinheiro sobrando aí, me levanta o braço. Tem alguém aí? Não conheço brasileiro com dinheiro sobrando. Com umas exceções que eu não vou citar quais. Mas isso é sabotagem. Vocês já sabem. Se vocês riram, vocês sabem o que eu estou falando. Isso é sabotagem? Vai na fé, amigo. Só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas, é verdade? Não é nada. Reclama todo mês que tem um monte de conta para pagar, mas tem um monte de conta para pagar porque tem dinheiro para receber. Hein? Porque fez a conta e sabia que ia ter dinheiro, está só reclamando, né? O negócio do brasileiro é fazer reclamação. Isso é sabotagem? É. Mas tem outras sabotagens. Mas tem um monte de outras. Mas as sabotagens nossas é que a gente se sabota sempre fazendo comparação, porque isso é muito do ego, né? Eu não consigo isso porque o outro consegue porque ganha a vida de uma forma errada. A gente é assim, a gente é danado para falar. O mal do ser humano é que ele diz que ele não pode se modificar porque ele não tem forças, ele está sempre se comparando. Mas a pior coisa do mundo é a gente se comparar. A gente tinha que enxergar quem nós somos em realidade. Por favor, eu vou pedir que levante o braço aqui nesse salão. Quem não é filho de Deus, por favor, levanta o braço. Não vi ninguém, nem desencarnado. Mas também não estou vendo desencarnado. Então, conclusão, vocês são filhos de Deus. São filhos do amor? Somos herdeiros do universo? Somos. Mas para sermos os servos que irão poder herdar o universo, o que nós temos que fazer? Reforma íntima, tudo que a gente não quer. Isso dá um trabalho danado. É mais fácil reformar uma mansão, construir um outro planeta do que fazer esse tal de reforma íntima. Mas, se nós não fizermos isso, não vamos alcançar o que queremos. Um jovem tinha uma baixa autoestima muito grande. E ele foi procurar o seu professor. Porque ele achava que ele não valia nada, que ele não servia para nada nesse mundo. Nada. E ele foi procurar o professor, chegou para o professor, falou sobre isso com o professor. Que ele achava que ele veio ao mundo, mas que ele não tinha nenhuma serventia. E que ele precisava muito da ajuda desse professor, se ele poderia ajudar ele a isso. Porque ele verdadeiramente acreditava que ele não servia para nada. O professor estava de cabeça baixa, continuou e falou assim: meu filho, eu estou muito ocupado agora, que eu tenho que resolver uma série de problemas. Quando eu terminar de resolver os meus problemas, eu posso até te dar atenção e vou te ajudar a solucionar esses problemas. Eu estou até com alguns problemas financeiros, eu precisava muito vender esse anel. E estava até pensando, você não poderia me ajudar a vender esse anel, ir até na cidade e vender esse anel? Porque se você fizesse isso para mim, adiantava, eu resolvia muito dos meus problemas e eu logo poderia te ajudar a resolver o seu. O menino ficou meio assim porque ele achava que ele não servia para nada, mas aí ele ficou de saias justas. E ele falou assim, tá bem, professor, eu posso sim, posso, vou lá. Pois é, meu filho, você leva esse anel, não me venda esse anel por menos de uma moeda de ouro, ok? Por menos de uma moeda de ouro você não me venda. Ok, professor. O menino chegou lá no mercado, ele mandou o menino ao mercado. O menino chegou no mercado, onde tinham muitos comerciantes, e mostrou o anel, falou que o professor dele queria uma moeda de ouro. Todo mundo riu.
Meu filho, esse anel não vale uma moeda de ouro. Todo mundo ria do rapaz, mas ele quer uma moeda de ouro. Não vale, não vale, não vale. Até que um senhor ficou com muita pena e falou assim, olha, meu filho, esse anel não vale uma moeda de ouro. O máximo que eu posso te dar, você pergunta ao seu professor, são 2 moedas de prata e uma de cobre. É o máximo, mas ele não vale uma moeda de ouro. Ah, não posso. Meu professor quer uma moeda de ouro. E volto para casa. E todo sem graça, porque não pôde ajudar o professor. Falei assim, professor, eu sinto muito. O máximo que ofereceram por esse anel é 2 moedas de prata e uma de bronze. Ninguém dá mais do que isso, professor. Sinto muito. O professor olhou para ele, tá bem, meu filho. Agora então eu vou te dar uma outra tarefa. Você faz favor, vamos ver que vale esse anel. Eu vou querer que você leve num joalheiro que tem aqui próximo. Você vai pegar seu cavalo de novo e vai levar no joalheiro. Não quero que me venda o anel. Eu quero que você pergunte ao joalheiro quanto que vale esse anel e me volte com o valor, mas não venda o anel. Ok, professor. Ele foi todo sem graça, já se achando fracassado. Chegou o joalheiro, olhou o anel e falou assim, meu filho, é o seguinte, você fala para o seu professor que eu não tenho todo o dinheiro aqui. O máximo que eu posso dar por esse anel são 50 moedas de ouro. Mas o anel vale 70 moedas. Eu agora só tenho 50. Se o seu professor estiver precisando muito de dinheiro, 50 eu posso disponibilizar. O menino ficou estarrecido. 50, só pode, ele vale 70. Isso, ele vale 70 moedas de ouro. Voltou para casa e falou com o professor. E aí o professor fez o seguinte. Falou para o menino, você, meu filho, é como esse anel. É valiosa e única. E que só pode ser avaliada por um expert. Pensava que qualquer um podia descobrir o seu verdadeiro valor? E dizendo isso, colocou o anel do dedo e continuou. Todos somos como esta joia, valiosos e únicos. Andamos por todos os mercados da vida, pretendendo que pessoas inexperientes nos valorizem. Porém, ninguém, além de nós mesmos, sabemos o nosso valor real. Então, eu desejo a todos vocês um excelente dia de muitas reflexões, que nós possamos deixar verdadeiramente de nos sabotar, que possamos fazer as mudanças agora para sermos o servo, o bom servo, o servo fiel, o mordomo fiel, o servo vigilante. Tudo depende de nós para ingressarmos nessa nova fase do nosso planeta. Depende de cada um de nós, da transformação que cada um de nós puder fazer por nós mesmos. Nós não viemos aqui para mudar ninguém. Mas se nós nos modificarmos, lembram? Se nós nos transformarmos em homens valorosos, que esse valor a gente já tem, nós seremos menos um a contribuir para a construção dos umbrais e mais um a contribuir para o bem do planeta Terra. Por isso, um bom dia, um bom trabalho e que o Mestre Jesus possa ser o nosso modelo e guia. Muito obrigada. Obrigado, Eni. Pessoal, essa palestra, aqueles que gostaram e quiserem compartilhar, ela fica disponível no canal do YouTube do Grupo Oswaldo Cruz. No site também vocês podem achar, né, o caminho para acessar. E a Eni comentou sobre o seminário que tivemos ontem, do Jano, foi sobre um tema muito atual, né, que foi sobre a depressão, e ele também foi transmitido, né, gravado, e está disponível também lá. São praticamente 4 horas de seminário, né, um pouquinho menos porque teve um intervalo, mas é um seminário bastante rico, foi transmitido com os slides, ou seja, todos que quiserem compartilhar ou assistir, com certeza não vão se arrepender, porque tem um material muito, muito atual e muito interessante para todos. Alguém hoje nos visita pela primeira vez? 1, 2, 3. Pedir para que vocês fiquem com as mãos levantadas. A Enir vai entregar um presente aqui da casa de Oswaldo Cruz, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu espero que vocês tenham gostado, que voltem sempre.
Sejam muito bem-vindos, a casa é de vocês. Eu tenho aqui uns avisos para passar para vocês. A assistência social está com algumas dificuldades para montar as cestas básicas, né, dos assistidos. Nós temos praticamente 200 pessoas, né, são quase 40 famílias que nós assistimos aqui na casa, e alguns itens que estão aqui no telão, que vocês vão poder observar, mas principalmente me pediram para pedir arroz, farinha de mandioca, material de limpeza, fubá também, Márcia, mais algum específico? Esses são os principais, né, de hoje. Então, aqueles que puderem contribuir, podem entregar durante o dia para o Jorge, que fica aqui no grupo, ou na caixinha que fica aqui na entrada. Tem uma caixinha de doações ali, com qualquer quantidade. Se cada um puder contribuir com 1 quilozinho de arroz ou de fubá, já ajuda bastante para montar as cestas. Eu deixo também o convite a todos. Nós iniciamos na quarta-feira o estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 1. Aqueles que quiserem participar ou convidar alguém que queira conhecer melhor a nossa doutrina, ele acontece às quartas-feiras, das 20 às 21h30. Não precisa fazer mais inscrição, é somente comparecer aqui na quarta-feira, 20 horas, aqui mesmo no auditório que está sendo ministrado. Vou pedir ao nosso irmão Roberto para que profira a nossa prece das 11 horas e peço aos aplicadores de passe, por favor, que se dirijam à cabine. Senhor Jesus, meu bondoso amado Mestre, Deus Pai de misericórdia, de bondade infinita para com todos nós, Mãe Maria Santíssima, que roga ao Pai e ao teu amado Filho por todos nós, enquanto transeuntes desse planeta de provas e expiações. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos vós a oportunidade de estar aqui e simplesmente poder agradecer pela vida. Obrigado, do fundo do meu coração, obrigado por ter tantos irmãos aqui presentes, aproveitando a oportunidade de aprendermos mais para a nossa reforma íntima. Te agradeço, Senhor, pela vida e por tudo que nos concede, das simples provas às alegrias da vida. E como disse a nossa Enir, a felicidade existe. Podemos ser felizes em qualquer situação, bastando que tenhamos fé, confiança na providência divina que não nos abandona. Pai amado, Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, fique com nós, nos amparando, nos fortalecendo em fé e confiança, que podemos fazer dias melhores nesse planeta aqui. Sabemos, vai mudar para a regeneração. Obrigado a todos. Fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado. Vamos passar para a última parte, então, da nossa reunião, que é a aplicação do passe. Aqueles que quiserem receber, eu peço para que se mantenham nos seus lugares, que serão chamados. Nosso irmão, seu Ari, irá coordenar. Muito obrigado. Voltem sempre.